Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é economia, neoliberalismo e despolitização, o caminho da derrota permanente. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, estou gravando esse vídeo hoje mesmo, no dia que ele vai ao ar, estou gravando inclusive atrasado. Na terça-feira eu voltei de uma viagem em Curitiba e participei lá de duas atividades, né? Uma atividade do Sindsaúde, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Saúde do Paraná. Amanhã a minha palestra deve estar no meu canal. E participei também de uma atividade em Curitiba, organizada pelos camaradas da Reconstrução Revolucionária. E aí foi muito interessante, né? Porque eu dialoguei com dois públicos bem diferentes, né? Um público mais velho, sindical, no sábado, e no domingo um público bem mais jovem, né? A média teve mais ou menos umas 200 e tantas pessoas em Curitiba e uma média de idade bem baixa, assim, abaixo dos 30 anos. E a despeito das experiências diferentes, da faixa de idade diferente, é notório uma perspectiva que nas palestras, nos debates, nas atividades que eu venho fazendo pelo Brasil, eu sempre faço a pergunta: alguém tem a expectativa de que daqui a 10 anos a sua vida vai estar melhor, ou que algum problema fundamental do Brasil vai ter sido resolvido? O desemprego, o analfabetismo, o problema do transporte, da moradia, a rua que alaga, enfim. E a resposta é sempre a mesma: todo mundo diz que não, todo mundo fala que não. É muito interessante, inclusive, conversando com pessoas mais velhas, que você vê que praticamente ninguém tem aquela certeza de que a vida do seu filho ou da sua filha vai ser melhor que a sua. Isso me remete a uma coisa que é uma dinâmica criada pelo neoliberalismo, que é muito eficiente, que se a gente não conseguir romper, a gente vai passar um ciclo de anos e anos, de décadas de mais derrotas. Veja, o Jaime Osório e o Agustín Cueva, bota a foto na tela aí, Maxwell, de cada um dos dois, por caminhos diferentes, eles fazem um debate como a partir dos anos 80 para a América Latina, mas não só, né? O foco deles é o debate na América Latina. O neoliberalismo, ele cria uma noção de uma democracia restringida a uma democracia governável, né? Uma democracia restringida é como chama Agustín Cueva, democracia governável é como chama o Jaime Osório. O que é isso? É a ideia basicamente de, vai voltar os regimes democrático-burgueses constitucionais, mas dentro de uma lógica institucional, política, ideológica, em que a economia vai ser tirada do arco de interferência política imediata. Então é assim, você pode eleger prefeito, governador, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república, mas tire de cena a ideia de estatização, a ideia de reforma agrária, a ideia de ampliar direitos trabalhistas, a ideia de mexer na estrutura tributária, a ideia de enfrentar os monopólios estrangeiros, de mexer na conta de capitais, de aumentar a participação do setor público ou controlar publicamente o crédito, de negar a ideia de privatização de setores estratégicos, de mudar os parâmetros de produção de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, volta à democracia burguesa dentro de uma lógica de que tudo é possível menos mexer no padrão de reprodução do capital. Perfeito? Você pode questionar tudo, menos o padrão de reprodução do capital. Então, você não mexe no Banco Central, você não toca em estatização, você não toca em nacionalização, você não toca em ampliar direitos trabalhistas, você não toca em reforma agrária. Em última instância, sai de cena qualquer noção de disputa pela riqueza. E quando eu falo disputa pela riqueza, nem no sentido revolucionário. Também isso sai de cena, mas até no sentido reformista. E aí eu digo isso e até faço uma lembrança histórica, né? Eu tô lendo o 3º volume da biografia do Getúlio Vargas, escrito pelo Lira Neto, né? E aí que pega o período da derrubada do Getúlio ali em 45 até o suicídio. E aí tanto na eleição pós-derrubada do Getúlio quanto na eleição de 1950, você via ali nos debates eleitorais colocada a noção de estatização dos setores estratégicos da economia, controle do capital estrangeiro, questão da terra, reforma agrária, industrialização, soberania nacional, integração nacional, grandes obras, com todos os problemas, todos os limites, as contradições, com todas inclusive as ilusões de uma possibilidade de desenvolver um capitalismo autônomo nacional. Estava colocado ali um debate sobre a disputa da riqueza, sabe? Estava colocado ali um debate, inclusive, claro, uma disputa da riqueza limitada dentro dos parâmetros do regime burguês, mas uma disputa da riqueza. Porque você pode entender a disputa da riqueza dentro de duas perspectivas, né? Disputar o controle do processo produtivo, e que isso é colocado por uma perspectiva revolucionária, e disputar o controle da circulação da riqueza socialmente produzida. O
que se dá a partir principalmente da esfera tributária e da prioridade do gasto público e da esfera de propriedade. Então, se você tem um setor da economia que ele é 100% privado, por exemplo, e você tem uma dinâmica de não tributação desses rendimentos, essa riqueza ela é 100% apropriada privadamente, né? A não ser o que no próprio processo produtivo os trabalhadores conseguem tirar de salário. Quando você, por exemplo, estatiza um setor da economia ou quando você pratica a estatização de alguma empresa importante, aquela riqueza que era apropriada 100% privadamente, ela passa a não ser mais, ela entra em outros circuitos de disputa. E é muito interessante como esse debate sobre a disputa da riqueza, ele acabava criando perspectivas de futuro, né? Assim, bem ou mal, ruim ou bom, bonito ou feio, as pessoas no Brasil nos anos 50, 60, até 70, elas tinham projetos de futuro, elas tinham, eu não gosto da palavra, utopia, né? Existia marcos estruturais ali em disputa. Isso foi destruído como obra e graça da ditadura empresarial militar. O neoliberalismo no Brasil, a partir do final dos anos 80 e começo dos 90, consegue se consolidar e provoca uma despolitização da economia. E aí, note, essa despolitização ela tem como consequência que ninguém tem fé e esperança no futuro do Brasil, sabe? Ninguém acha que esse país vai ser um país fantástico, foda, um país maravilhoso para se viver daqui a 10, 15 anos. Ninguém acha que está garantido um emprego bom, uma saúde boa, uma aposentadoria tranquila. A não ser, claro, né, quem já é de classe média alta, quem já é rico, quem já é burguês, mas eu não estou falando desse povo, eu estou falando de 90% da população brasileira, né, que é assalariada e vive em condições precárias, instáveis, e mesmo quando está bem hoje, mas não sabe se vai estar bem amanhã por causa, enfim, das dinâmicas do ciclo econômico. Isso cria várias consequências, né, gente? Porque a partir do momento que a gente se coloca como gestora do sistema político, gestora desse padrão de reprodução do capital, desse marco de economia política, isso cria, primeiro, uma incapacidade de disputar a indignação e as oportunidades históricas que estão surgindo. Então, dando alguns exemplos para vocês. Veja, hoje no Brasil existem as condições objetivas para a gente começar um amplo debate e movimento nacional pela reestatização de setores estratégicos. Os apagões da Enel em São Paulo, os apagões da CE Equatorial no Rio Grande do Sul, os problemas de distribuição de energia elétrica em outros estados do Brasil, né? Vamos lembrar também do apagão do Amapá alguns anos atrás, o aumento constante do preço da energia elétrica, enfim, todos esses problemas, eles criam a possibilidade da gente dizer assim, ó, bicho, tem uma matéria-prima aqui pra gente trabalhar politicamente, percebe? E se consegue se avançar num debate sobre a reestatização do setor elétrico em São Paulo e no Rio Grande do Sul, isso tem repercussões nacionais gigantescas, porque a gente está falando simplesmente do estado mais rico do Brasil, São Paulo, e do estado mais importante do sul do país, um dos mais importantes do ponto de vista político e econômico do Brasil. Essa oportunidade está colocada, só que esse movimento não é feito, percebe? Que a maioria das organizações progressistas, dos partidos políticos progressistas, simplesmente se nega a debater, a atuar numa perspectiva de reestatização, ou de estatização dos setores estratégicos da economia. Isso foi banido, né? O professor e camarada Vladimir Safatli, quando ele fala que a esquerda está morta, ele dá o exemplo que sumiu do debate público a ideia de autogestão da classe trabalhadora. Sumiu também algo mais básico, né? Que é a ideia de estatizar o setor estratégico. A gente vive falando, mas que na Europa e tal, a tendência é a reestatização de todos os serviços que foram privatizados. Fala-se isso como bordão, mas, por exemplo, a concessão da Enel em São Paulo, ela é prerrogativa federal, né? É o governo Lula que pode, dar uma lapada na concessão. E simplesmente ninguém fala isso, né? É tema silenciado, é tema não debatido e por aí vai. Ao lado, inclusive, da própria privatização da Eletrobras. Então, por exemplo, tem um debate aqui colocado, uma matéria-prima colocada, sabe? E ao invés disso, pelo contrário, a gente está lutando para não ter mais privatização, para não ter mais apropriação de riqueza socialmente produzida pelo mercado privado. Semana passada eu fiz uma live aqui no canal com o Alfredo, do Sindiquímica, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras ali da Bahia Gás, que é a empresa pública mais importante da Bahia, o governo da Bahia, do Jerônimo Rodrigues, petista, e a Bahia Gás está ameaçada de privatização, tá ligado? Bota aí na tela, Maxwell, a live, por favor. Então, a gente não consegue aproveitar essas oportunidades, do mesmo jeito que no Brasil, hoje, você ainda tem 60 milhões de pessoas endividadas, né? O Desenrola só atendeu até agora 10 milhões de pessoas, né? Mais de um ano do governo Lula. Há um problema seríssimo de
endividamento das famílias. Mesmo com o Conselho Monetário Nacional limitando os juros sobre o cheque especial, o Brasil ainda tem uma das maiores taxas de juros ao consumidor do mundo e, enfim, um dos serviços bancários mais caros e abusivos do mundo. Sabe, você tem milhões de pessoas que têm um interesse direto no enfrentamento ao endividamento e nos abusos do sistema bancário e no custo do crédito, inclusive um potencial de milhões de micro e pequenos empreendedores, que na verdade são trabalhadores que tentam sobreviver por conta própria e que têm um interesse direto em ter acesso a crédito mais barato, sabe? Uma base que inclusive é muito bolsonarista, muito presa ao liberalismo econômico, porque ela não consegue encontrar respostas da esquerda. A partir do momento que ela não consegue encontrar respostas da esquerda, ela vai para uma resposta da direita, que é, ninguém tá fazendo nada por mim, esses caras estão dizendo que tem que reduzir burocracia, reduzir imposto, reduzir direitos trabalhistas, assim eu que tenho minha lojinha, eu que tenho meu pequeno negócio, eu que tenho 1 ou 2 trabalhadores aqui, vou pagar menos imposto, vou ter menos custo, vou ter mais chance de sobreviver. É uma resposta, é falsa, mas é uma resposta, mas isso está colocado, sabe? Tipo, fazer um grande debate nacional e um grande enfrentamento, inclusive usando os instrumentos que a gente tem na mão, como os bancos públicos, sobre o custo do crédito, sobre o custo dos serviços bancários, sobre o acesso a crédito para os micro e pequenos empreendedores, trabalhadores por conta própria, para a classe trabalhadora de maneira geral, sobre a necessidade de renegociar dívidas, sabe? Isso está colocado como matéria-prima para atuação política, para conjugar inclusive os setores da classe média e da classe trabalhadora. Só que fazer isso significa enfrentar bastante o interesse da febre-abana, do sistema financeiro, dos bancos, do rentismo, sabe? Isso não está colocado enquanto perspectiva. Aliado a isso, você tem milhões de trabalhadores que estão na informalidade, estão trabalhando por conta própria, porque o emprego formal ele está escasso e ele está com condições de trabalho ruins, está com salários ruins, dado que você tem um alto índice de desemprego acima de 7% e de informalidade, o que pressiona para baixo as condições de disputa no âmbito da luta de classes da fábrica e da empresa. Um grande programa nacional de geração de emprego, e que eu diria mais, um grande programa nacional de geração de emprego, não só a partir da reativação de obras paradas, como focado em infraestrutura, preservação ambiental, infraestrutura social, né, um programa de pleno emprego a partir da infraestrutura social, escola, hospital, creche, praça, etc, etc, e preservação ambiental, ele teria altíssimo potencial de aumentar a escala do mercado interno, de melhorar a correlação de forças para a classe trabalhadora, de combater o endividamento, de enfrentar a fome, melhorando a renda da classe trabalhadora, de começar a dar enfrentamento às mudanças climáticas que a gente está sentindo agora. Veja, isso não vai resolver o problema, mas é só um dos exemplos das inúmeras medidas que a gente precisa. A gente precisa, por exemplo, fazer um processo de despoluição radical dos rios e lagos urbanos do Brasil, sabe? Daria tranquilamente para pensar num programa de pleno emprego centrado em ações como essa, né, com a política governamental planejada. Iniciativas como essa, que provocam grandes mudanças, que provocam mudanças, tipo, não é melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali. Ela provoca grande mudança, ela move a compreensão da consciência, ela move esperança, ela muda a correlação de forças, ela tem capacidade de criar dinâmicas de futuro e talvez abrir novas avenidas políticas, percebe? A grande sacada que o projeto neoliberal entendeu, os neoliberais eles devem ter lido muito Rosa Luxemburgo, porque eles entenderam uma coisa que é fundamental, que é, bicho, não basta só derrotar os revolucionários, matar os revolucionários, prender, torturar e por aí vai. É preciso fazer uma despolitização completa da economia, uma despolitização completa da disputa da riqueza, dado que a classe trabalhadora, ela aprende na luta. Há um processo de autopedagogia da classe trabalhadora na luta. Então, no século XX, a gente viu várias e várias experiências reformistas que a classe trabalhadora, a partir desses movimentos reformistas, decidiu que queria mais, decidiu que queria algo muito mais avançado. Então, é muito curioso, como, por exemplo, o Getúlio Vargas era uma figura historicamente conservadora, né? Não estou fazendo um debate reducionista e negando, por exemplo, que o Vargas, quando volta ao governo, pelas urnas, ele tem uma postura diferente do que foi nos últimos 15 anos do governo. Mas ele é uma figura historicamente conservadora. Dá origem a um movimento, o trabalhismo, que a própria classe trabalhadora, forjando lideranças intelectuais, radicaliza e vai muito além do que o Vargas queria ou gostaria, dando, por exemplo, no brizolismo, no pré-golpe, que efetivamente se constitui enquanto uma corrente de nacionalismo revolucionário
revolucionário e é responsável pela campanha da legalidade e pela expropriação, quando o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, de monopólios estrangeiros, né, como a AT&T e a Bonnie Sherry. Então, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu no Peru, isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu no México. Claro que a gente pode falar que são movimentos contraditórios, complexos. A maioria dos processos reformistas que se radicalizaram não foram hegemônicos. Tudo isso é verdade. Mas o fato concreto é que quando a classe trabalhadora está em marcha, ela está em movimento, ela é politizada, ela é mobilizada, ela é chamada a debater os aspectos estruturantes da economia de um país, a gente começa com reivindicações mínimas, que é nacionalizar, sei lá, vamos imaginar, que era um grande debate no Brasil no final dos anos 50. Nacionalizar o setor elétrico, porque as empresas estrangeiras não fornecem um serviço muito bom. E aí o governante, a liderança política, o intelectual pode... É isso, eu só quero nacionalizar o setor elétrico, porque a coisa não está dando certo. Não, ele só quer isso. Mas a partir do momento que a classe trabalhadora está em movimento, está em debate, está em luta, está em reflexão, ela pensa assim, aí menino, mas peraí, então tem um problema aqui no setor elétrico dominado pelo capital estrangeiro, que esses caras não investem, não garantem um bom serviço, não garantem uma tarifa baixa, e ficam transferindo riqueza para fora, né? Transferindo riqueza para as matrizes das empresas. Beleza, mas peraí, isso acontece também em outros setores. Isso acontece também na indústria petroquímica. Isso acontece também na produção industrial de carros. Isso acontece também na distribuição de gás. Então, peraí, por que parar só no setor elétrico? Eu estou vulgarizando o raciocínio, mas se a gente parar para pensar, a dinâmica do século XX na América Latina é uma dinâmica de uma disputa ali entre revolucionários e reformistas pelo movimento operário e popular, e que em vários momentos da história setores reformistas acabaram se radicalizando pela própria dinâmica da luta de classes, empurrado pela classe trabalhadora. E esse processo de politização, de radicalização, ele gera esperanças, gera perspectivas de futuro, gera engajamento, gera a ideia de que uma autoestima da classe, acho que esse é um outro ponto fundamental do Rosa Luxemburgo, a classe trabalhadora tem uma autoestima de classe, ela acreditar que é possível transformar a realidade, acreditar que é possível vencer, acreditar que é possível ganhar. Isso se perde quando você cria um processo que é o que o Domênico Lossoudo chama de monopartidarismo competitivo. Então você tem basicamente dois partidos ou dois campos políticos que têm rigorosamente o mesmo projeto de classe, mas que brigam, que disputam e que têm diferenças ali tópicas, só que não, essas diferenças tópicas não estão no marco de economia política, no projeto econômico. Então, tipo, essa armadilha da gente não debater os bilhões, da gente não colocar em perspectiva com peso de massas, projetos radicais de transformação, projeto de revolução brasileira, projetos de reformas estruturais, nacionalização de setores estratégicos, retomada do controle do Banco Central, pleno emprego, enfrentamento radical à austeridade, redução da jornada de trabalho, universalização de direitos sociais e políticas públicas, a ideia de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não melhorou um pouquinho o índice, aí cresceu um pouquinho o PIB, aí reduziu um pouquinho o desemprego, aí cresceu um pouquinho a renda da classe trabalhadora, aí aumentou um pouquinho o salário mínimo, aumentou um pouquinho a política social. Isso cria uma situação de esgotamento histórico, de paralisia, de falta de autoestima da classe, de marasmo, a sensação de um presente agoniado, que é tipo assim, eu sofro, eu me fodo, eu vivo mal e não sei o que, eu não tenho nem sequer um horizonte de futuro de que daqui a 10 anos a coisa vai ser diferente, né? Que daqui a 20 anos a coisa vai ser diferente, que daqui a 15 anos a coisa vai ser diferente, que daqui a 5 anos a coisa vai ser diferente. Imagina como é angustiante você ter uma vidazinha de merda, desculpa a palavra, gente, mas é isso, uma vidazinha de merda, que você trabalha 10 horas por dia, passa 4, 5 horas no trânsito, ganha um salário mínimo que mal dá para pagar as contas, é agoniado com o preço da comida, da energia elétrica, da água, com a violência policial, com a violência urbana, com tudo, e você simplesmente não tem um horizonte de mudança, você não tem uma perspectiva de mudança, a não ser o horizonte da religião, da igreja, da propaganda do cult, do empreendedorismo, percebe? Você não tem um horizonte de dizer assim, meu irmão, há algo que eu posso fazer para sair dessa miséria, para sair desse vale de lágrimas, para sair dessa desgraça, sabe? Imagina o quanto é angustiante. Imagina o que é você tentar constituir um campo político que tem como premissa a ideia de que a gente não vai lhe oferecer uma perspectiva radical de transformação de futuro, a gente quer melhorar um pouquinho as coisas. Essa sacada do neoliberalismo, essa captura da subjetividade, essa negação do futuro, essa despolitização da economia,
Essa coisa de que a gente não consegue, com exceções, e existem exceções, a gente não consegue oferecer projeto político de real disputa da riqueza, né? Da riqueza, da propriedade, dos bilhões. Uma eterna disputa por política pública, uma política pública aqui, uma política pública ali, tudo massa, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas que no final da conta, tanto desde a perspectiva da produção de riqueza capitalista como um todo, como desde a perspectiva do orçamento público, a gente está disputando migalha, em última instância, infelizmente, é isso, né? Então, tem como ganhar, gente, assim. Essa foi uma das reflexões que eu fiquei pensando nas atividades em Curitiba, conversando com a galera. Veja, se a gente não consegue romper esse ciclo vicioso, se a gente não consegue romper essa camisa de força neoliberal, se a gente não consegue colocar nas ruas um programa radical com peso de massas, não tem como vencer. A gente vai de derrota em derrota até uma derrota pior. Percebe? Porque a gente simplesmente não consegue recuperar o sentido de esperança para as pessoas. De dizer assim, ó, bicho, a sua vida é uma merda, mas eu tenho aqui um caminho pra gente mudar isso. O caminho é esse. Bora nessa. E aí, bora nessa enquanto militante organizado, enquanto apoiador, enquanto eleitor. Há várias formas de constituir um campo político de ação, né? De base social. Mas assim, se a gente não rompe esse ciclo, é a dinâmica da derrota permanente. Eu acho que a gente vem vendo isso no Brasil há mais de 20 anos. E a gente precisa pensar e agir para superar isso, sabe? Esse é o desafio do nosso tempo. É nisso, inclusive, que eu venho tentando contribuir cada vez mais. Porque senão a gente vai estar eternamente daqui a 10, 20 anos reclamando das mesmas coisas, chorando as mesmas pitangas, com a situação da classe trabalhadora cada vez pior. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Foi meio depressivo, né? Mas enfim, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.